Olá pessoal, hoje segunda-feira, 14 de agosto do ano 2023. Eu vou iniciar um bate-papo diário com vocês que acompanham nosso trabalho. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas, né? A gente sempre fala de improviso, sem pauta, mas sabendo o que nós queremos falar para vocês. Das nossas intervenções, principalmente no rádio, o legal é que algumas pessoas, através dos nossos bate-papos, opiniões também, informações, prestação de serviços e até, principalmente utilidade pública, tem surtido efeitos de muita gente. E eu fico muito grato, acho que isso que paga o salário do radialista, do jornalista, do produtor de conteúdo, que hoje se usa muito essa palavra, essa frase, não é? Produtor de conteúdo, influencers e por aí vai. Né? Eu me considero bem antes da internet de ser um produtor, né? Produtor de conteúdo, sem antes, claro, toda essa tecnologia era mais difícil, mas também tinha a coisa mais verdadeira. Desculpe a minha opinião. Hoje tudo que se fala, uma vírgula, se você não interpretar bem, apesar que a ideia às vezes, ou as ideias dessas pessoas que produzem, entre aspas, não são produtores, são pessoas interesseiras em viralizar, em ganhar dinheiro e ponto final. A gente vê com muita observação esses chamados jornalistas que não têm formação nenhuma e se auto-intitulam, inclusive, nos seus perfis, jornalista, radialista, colunista, sem nunca ter uma experiência de ter frequentado uma escola. Desculpem, é minha opinião. Tem muita gente, inclusive pessoas famosas, que ficaram famosas começando a falar das pessoas, figuras públicas, atrizes, atores, não é? Cantores, tudo que chama atenção, que está em evidência. Então, esse pessoal de repente escreve até bem, vai lá e tem uma coluna no jornal, tem uma coluna em um portal de grande projeção e acaba ficando conhecido. De subcelebridade, de repente vira um nome forte, às vezes trabalha na televisão, nesses espaços de colunas sobre fofocas dos artistas. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então tome muito cuidado quando você vai ler, ouvir ou assistir alguém. Não estou generalizando, mas se você observar direitinho na própria televisão, bom, tem uma rede de televisão que ela parece mais uma filial da Globo, sem pertencer de forma nenhuma à Globo. É concorrente, mas o assunto pertinente todas as tardes. Esse programa, eu estou me referindo a esses programas de fofoca. Quer dizer, critica eu não estou aqui defendendo ninguém, mas a matriz sempre é a Globo. A Globo que gera conteúdo. Pode observar, todo mundo, pelo menos todo mundo que eu entendo, né, a gente não vai generalizar porque eu não conheço todo mundo. Então a gente fala isso aí até de uma forma assim, subjetiva. Então as pessoas falam da Globo. Estou falando dessas pessoas que falam de forma assim, criticando, mas elas mesmas usam do conteúdo da Globo, porque é a Globo que gera, o Grupo Globo que gera conteúdo. Pode observar, todos os conteúdos. E por que isso? Porque a Globo ela sempre foi liderança em produções de tudo. Isso é uma realidade. Você gostando ou não, né? Eu vejo muita gente, qualquer assunto, mas a Globo, pô, mas ela que está gerando conteúdo. É claro que a gente tem que separar o joio do trigo. Eu, por exemplo, eu não fixo só no jornalismo
de uma determinada emissora quando eu vou assistir televisão. E não tem problema nenhum de eu falar do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, hoje, ele não representa, para mim, né, e para muita gente, um jornalismo sério. Um jornalismo, verdade, não é. Mas as novelas da Globo, não tenha dúvida, mesmo com toda essa transformação, ela continua sendo superproduções, bem cuidadas, direção, né, os escritores e tal. Então a Globo investe muito e gera empregos, né, gera economia. Não podemos fugir disso. O que eu quero me referir a nós, eu e você ouvinte, que nós somos enganados com facilidades pelo linguajar, né, aquele que ele conquista você pela fala e você acredita em uma mentira. Então, tomar muito cuidado. Hoje as notícias, quer dizer, os chamados fake news, ele é comum, inclusive pelos famosos. Quer dizer, o famoso publicou algo, você vai pela figura que é pública. Imagina, poxa, jamais essa pessoa vai publicar algo que seja fake news. E publica. Tem vários exemplos. Então, é um alerta que eu faço. E para finalizar aqui, eu quero dizer o seguinte: eu milito em várias áreas. Dentro de uma área que eu vou explicitar de uma forma bem segura, que é a acessibilidade. Me refiro às pessoas com deficiência, né, a palavra inclusão, que é tão bonita de se usar, mas a gente sabe que na realidade é uma grande farsa. Farsa a começar pelo o próprio sistema. O sistema político, que ele usa bem, principalmente em épocas de eleições, a palavra acessibilidade, pessoas com deficiência, e sempre tem a figura central, que é claro que é um símbolo internacional de acessibilidade, que com certeza você já viu, né, ao longo da sua vida. Saiu para a rua, você encontra aí uma vaga exclusiva, que nem sempre são usadas de forma corretas, que no chão, né, no piso, no asfalto, você encontra aquela cadeira de rodas, um desenho, né, cadeira de rodas, azul e branco, referindo-se que é uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Cadeirantes, né, pessoas que têm dificuldade de locomoção, existem as leis para isso, existe até o cartão DEFIS, que é o cartão do deficiente físico, para usar sobre o painel do veículo, enfim. E eu vejo os erros, a começar pelo próprio deficiente. As pessoas com deficiência, eu não sei exatamente o que está ocorrendo, se elas desistiram de lutar pelos seus direitos, ou então deixaram faça o que quiser. Eu, por exemplo, você que não me conhece, aparentemente eu não tenho nenhuma deficiência, mas todos nós um dia teremos. Antes de morrer, nós teremos uma deficiência. Pode observar. Então, eu luto muito e com critérios, né? Sendo criticados, porque as pessoas não gostam de ser filmadas, né? Ou você bater uma foto se você está cometendo uma infração. Onde? Nas vagas exclusivas. Ou então aquelas pessoas nos assentos dos trens, dos ônibus, dos metrôs, do transporte público, que não respeita as pessoas com deficiência, os assentos. E já começa o desrespeito pelos motoristas, mal educados. Quer dizer, inventam histórias da carochinha que o elevador não está funcionando para não atender uma pessoa com deficiência. Quer dizer, o motorista está trabalhando, está dentro do seu trabalho, e ele não quer parar o ônibus, descer da sua, né, sair do seu assento para ele ou o cobrador, ambos, né, mal educados. Não estou generalizando, mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso aqui é comum. Não deveria. E inventam, até combinam, olha, tiver alguém aí até dá uma satisfação, não, o elevador não está funcionando. E às vezes está. Quem é que vai comprovar isso? Muito embora os ônibus, os transportes públicos, especialmente os ônibus de São Paulo, muitos dos ônibus aí, realmente, falta campainha, não funciona, uma hora funciona. Quando funciona, o motorista não está nem aí. Então, assim, a gente vê que os acertos, os consertos,
sempre está em segundo plano. Não existe fiscalização, não existe nada. O que eu quero, em resumo, falar para você nesta segunda-feira é o seguinte. Você vê que eu entrei sem pauta e não fico só centralizado em um assunto. Estou falando sobre pessoas, sobre o cotidiano, sobre celebridades, mas eu vou tentar, no dia a dia, bater um papo com você de uma forma franca. Né? Estou falando em qualquer local, por exemplo, sem som, não estou em estúdio neste momento, nesta segunda-feira, mas falando para você sobre vida, sobre a valorização que nós temos que ter sobre nós mesmos e sempre ter a empatia, colocar na nossa mente e agir, não só uma palavra bonita, mas agir. E ninguém, nem eu, nem você, somos melhores do que as outras pessoas. Mas nós precisamos ser vigilantes de nós mesmos contra as outras pessoas. A gente poderia até falar o contrário, né? Mas é tanta inversão de valores que a gente tem que todos os dias acordar, agradecer a Deus pela vida, que é necessário, fazer a nossa higiene pessoal, tomar o cafezinho quando você tem e caminhar do seu jeito. Caminhar do seu jeito. Sempre grato, gratidão. E a vida segue. Um grande forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã.